Deus maravilhoso. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, para mim constitui-se um momento de alegria, gratidão a Deus pela bênção que estamos aqui nesta noite. Estou vendo que a igreja está viva, está um trabalho bonito, um trabalho muito agradável, e a gente se alegra com tudo isso. Eu quero agradecer ao anjo da igreja, o pastor Josval Messias, o pastor que eu admiro, que tem a minha admiração, e ele me convidou para estar hoje aqui no ciclo de oração, para trazer uma palavra de Deus para a igreja. Deus continue abençoando o pastor Josval Messias. Pastor Josval Messias, irmãos, tem sido uma fonte de bênção para abençoar, usado por Deus como canal de Deus para abençoar a igreja e também os pastores, companheiros, tendo em vista que ele também faz parte da diretoria da nossa convenção, e ele tem nos abençoado também. É uma felicidade também ver a irmã Edneide, com a sua mãe, também suas filhas. Deus continue abençoando esta família maravilhosa, abençoada por Deus. Também, irmãos, na minha retaguarda, diversos companheiros, amigos, companheiro pastor Geraldo Viva, e o irmão Antônio Andrade está aí, que bênção, A gente congregou muito tempo ali em Mangágua e hoje ele mora aqui na cidade de Patos. Me alegro também em ver a minha irmã Edjane, minha mana, viu? É uma bênção do céu, essa mulher de Deus, e a minha sobrinha aqui, a irmã Carla, Todos vocês já sabem que elas são bênçãos de Deus. E a irmã Marina e a irmã Vívia, também são sobrinhas. Deus continue abençoando. A minha irmã, ela sempre passa as boas notícias e diz o quanto que Deus está operando, trabalhando aqui nesta igreja e nesta cidade. A gente se alegra por tudo. Irmãos, eu quero, sem mais delongas, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo número 15, versículo 1. Quero trazer uma reflexão para a igreja nesta noite. Livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículo 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado como justiça. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bastante familiar em toda a igreja, que fala de um patriarca chamado Abraão, um homem de Deus, que viveu em um cenário de idolatria. Aonde ele morava era totalmente contaminado pela idolatria. O seu pai e os demais que ali habitavam na terra onde Abraão habitava. E Deus logo lhe logo lhe chama, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não duvida, logo ele resolve obedecer a voz de Deus e sai na direção de Deus, sem saber para onde ia,
mas Deus disse que iria lhe mostrar. Aleluia. Se nós, irmãos, observar, nós vamos ver que Deus fez uma promessa, dizendo que da semente de Abraão iria nascer ou seja, iria nascer um filho, e essa semente seria uma grande multidão, e ele tomou posse daquela promessa. Nós vemos que ele, durante toda a sua vida, viveu pela fé, crendo nas promessas de Deus, andando na direção de Deus, ouvindo a voz de Deus. Mas Abraão enfrentou diversas dificuldades, diversas lutas, até uma guerra Abraão enfrentou. Mas mesmo em meio a todas as dificuldades, ele saiu vitorioso, vencedor. Aleluia, porque Deus era com ele. E ele saiu vencedor e vitorioso e nunca murmurou. Nós não vamos ver em nenhum lugar Abraão murmurando, mas sim crendo nas promessas de Deus. E nesse texto, irmãos, que nós lemos, após uma guerra, a Bíblia Sagrada diz: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Deus fala com Abraão, de acordo com Números capítulo 12, versículo 6, está escrito que Deus ele fala de três maneiras: em visão, em sonhos e através de profeta. Mas com Moisés, Deus falou cara a cara. Porém, nós vemos aqui que a Bíblia diz que Deus falou em visão com Abraão. Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus ele tem várias maneiras de falar com o seu povo. Deus ele sempre teve um povo guiado pela sua voz, tal como Israel, que saiu do Egito para a terra prometida, guiado pela voz de Deus. Abraão também, irmãos, aonde ele ia, sempre ele ouvia a voz de Deus. Se você quer ser um vencedor, se você quer ser vitorioso, seja guiado pela voz de Deus. Ouça a voz de Deus e atenda o que Deus está falando contigo, para você ser bem sucedido e abençoado por Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Na primeira carta, irmãos, de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, se não me falha a memória, eu acho que é 14:10, ou é 10:14, a Bíblia diz, está escrito assim, que Deus, que há muita espécie de vozes no mundo, e nenhuma sem significação. Ou seja, existem vários tipos de voz: a voz do mundo, a voz do diabo e a voz de Deus. Há pessoas que muitas vezes não têm o discernimento para entender quando é Deus, quando é o homem que está falando, e quando é o inimigo ou quando é Deus. Muitas pessoas não sabem discernir. A gente pode ouvir todo tipo de voz, mas a voz que nós devemos atender é a voz de Deus. Quando o crente atende a voz de Deus, ele é bem sucedido, ele é abençoado, ele é próspero. Foi assim que aconteceu na vida de Abraão. Então Deus disse: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O escudo, irmãos, Deus estava dizendo assim para Abraão: olha, eu sou a tua defesa, eu sou a tua segurança, sou eu que te defendo, sou eu que te guardo, sou eu que te protejo. E tem uma coisa: eu sou o teu grandíssimo galardão. Quando Deus fala em galardão, aí Abraão diz assim: Deus, o que tu me has de dar, porque eu ando sem filho. Nós vemos, irmãos, nesse texto, que Abraão, neste momento, apesar de ter vivido pela fé, obedecendo a Deus, mas neste momento ele estava mais focado na promessa do que no Deus da promessa. E ele começa a dizer: o que tu há de me dar, porque eu ando sem filho. Como quem dizia assim: olha, tu me fez uma promessa, o Senhor disse que iria me dar um filho, e até hoje eu ainda não tenho este filho, ainda não surgiu, ainda não recebi a promessa. E o que é que o Senhor há de me dar? Naquele momento ele estava com a visão na promessa, irmão. E quando o crente começa a olhar mais para a promessa do que para o Deus da promessa, aí há um problema. Há um problema. Nós vimos que Abraão estava mais ligado na promessa do que no Deus da promessa.
E se a gente não tiver cuidado, sabe o que acontece? Quando você está mais focado na promessa, você esquece de agradecer pelo que você já tem. Nós vemos que Paulo disse: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Tem pessoas que lamentam porque não tem ainda, talvez, uma casa. Tem pessoas que lamentam porque não tem, talvez, um carro que almejava. Tem pessoas que lamentam porque não tem isso, aquilo que almejava, mas não sabe agradecer por aquilo que ele já tem. Então, meu irmão, você tem uma família, você tem, na verdade, digamos assim, uma casa para morar, serve a Deus, você tem um veículo, Deus tem aberto a porta para você. Se ainda não alcançou aquilo que você almeja, espere com gratidão, agradecendo a Ele, a Deus, por tudo que Ele já tem feito por ti, inclusive, aleluia, para a oportunidade de estar nessa noite aqui adorando a Ele, glorificando a Ele, se alegrando em um trabalho tão lindo como esse trabalho aqui nesta noite. Glória a Deus! Aleluia! Abraão, irmãos, estava focado na promessa. E ele disse, então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado filho, semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Naquela época, os irmãos sabem disso, a esposa de Abraão era estéril. Deus tinha feito a promessa, ele já estava com a idade avançada. Ele tinha um empregado, um servo, que naquela época, quem não tinha filhos, o empregado de confiança ali, de mais próximo, podia ser o herdeiro. E Abraão pensava que o herdeiro ia ser ali o seu empregado. Mas Deus, ele fala algo, irmãos, muito importante, quando diz aqui no verso de número 4: e eis que veio a palavra do Senhor a ele. Veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Abraão estava numa tenda. Naquela época, principalmente no deserto, durante o dia era muito quente, chegava a 50 graus Celsius, enquanto que, irmãos, à noite chegava a 0 graus, era muito frio. E nós vemos que ele estava em uma tenda, mas Deus levou ele para fora e disse: olha agora para os céus, e quantas estrelas se as podem cantar. Sabe o que eu aprendo aqui? Para Deus cumprir a promessa nas nossas vidas, às vezes nós temos que sair para fora da tenda, para fora da incredulidade, para fora da insubmissão, para fora de tudo aquilo que atrapalha de Deus Ele cumprir na nossa vida aquilo que Ele te prometeu. Se tem alguma coisa na tua vida que você precisa sair para fora, tira isso que atrapalha e cumpre na íntegra aquilo que Deus Ele tem falado, aleluia, em teu coração. Porque grande é a promessa de Deus na tua vida, mas nós precisamos sair para fora. Aleluia! Deus levou Abraão para fora. E sabe o que Deus disse, irmãos? Deus leva Abraão para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Ei, a palavra de Deus está nos dizendo que é tempo de olharmos para o céu. Aleluia! Aleluia, porque é de cima que vem a resposta, é de cima que vem a vitória. Deus disse: olha para o céu, aleluia. Ei, deixa eu dizer uma coisa, no capítulo 28 de Gênesis, capítulo 28, versículo 12, está escrito que Jacó, irmãos, ele sonhou, quando ele estava saindo da casa de seu pai, em direção à terra que ele estava indo, atravessou um grande deserto. E ele chega, irmãos, em um lugar, saindo de Berseba e ia para Harã,
E a Bíblia Sagrada diz que ele chega em um lugar, coloca uma pedra como travesseiro, e ali ele vai dormir. E quando ele começa a dormir, e quando ele pega ali no sono, de repente ele tem um sonho de uma grande escada na terra, cujo topo tocava nos céus. E a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que os anjos subiam e desciam por aquela escada. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que Jacó, ele teve N sonhos. Ele teve vários sonhos, mas se a gente tivesse a oportunidade de conversar com ele e perguntar, Jacó, qual foi o teu maior sonho? Certamente ele ia dizer, o meu maior sonho foi com os céus. O meu maior sonho foi com os céus. Aleluia. Ei, você pode ter vários sonhos, mas o nosso maior sonho é de chegar lá, é de chegar no céu. Aleluia. É de chegar no céu que a Bíblia revela, o céu do Deus a quem nós servimos. Aleluia. Jacó, certamente, se a gente tivesse a oportunidade de conversar com ele, ele ia dizer, olha, eu tive vários sonhos, mas o meu maior sonho foi com os céus. O meu maior sonho foi com os céus. Vi uma escada na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos subiam e desciam, sem um pisar na cabeça do outro, sem pisar na mão do outro, sem atrapalhar o outro, sem derrubar o outro, porque para você subir não precisa derrubar ninguém, para você subir não precisa empurrar ninguém, para você subir, para Deus te honrar, não precisa atrapalhar ninguém, porque os anjos subiam e desciam sem atrapalhar ninguém. Ei, Deus, ele tem, aleluia, Deus, ele tem feito promessa e ele vai cumprir no tempo certo. Então somente permanece na posição que Deus te colocou. Glória a Deus. O maior sonho de Jacó, irmãos, foi com os céus. Por isso que Deus disse para Abraão, olha para os céus. Olha para os céus. Quando você olha para os céus, irmão, você vê a grandeza do Deus de toda graça. Você vê a grandeza do Deus que nós servimos. Você enxerga, aleluia, o Deus, a grandeza do Deus a quem nós aceitamos, a quem nós entregamos a vida a Ele. Até porque, irmãos, o próprio Abraão, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele, quando vence ali a guerra, o rei ali de Sodoma disse, olha, você pode pegar aqui tudo que você tiver, somente nos dá os animais para ser sacrificado. E ele disse o seguinte, eu levantei a minha mão ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu não sou comprado por essas coisas, pelas coisas aqui, mas eu levantei a minha mão aceitando Jesus como meu Salvador. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, nós vimos que o maior sonho de Jacó foi com os céus. Sonhar, irmãos, ele teve diversos sonhos, como nós também sonhamos. Sonhar, todo mundo sonha. Até Faraó, irmãos, ele sonhou. Nós vamos ver no capítulo 41 de Gênesis, versículo 1, diz que Faraó teve um sonho. Como os irmãos sabem, 7 espigas gordas e 7 magras, 7 vacas gordas e 7 magras. Ele teve ali o sonho, mas não teve a revelação. O sonho das vacas magras e vacas gordas ele teve, mas não teve revelação. Ei, sonhar, todo mundo sonha. Agora, revelação é com quem Deus tem compromisso com ele. Aleluia. Revelação não é para qualquer um. A revelação é para a vida daquele que tem compromisso com Deus, que tem intimidade, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de submissão à vontade de Deus. Sonhar, todo mundo sonha. Até Faraó sonhou, mas revelação foi com José. José, irmãos, o servo de Deus. José que tem intimidade. José que tem intimidade com Deus, tem intimidade com os céus, aleluia. Quem tem intimidade com Deus é diferente, ele não se precipita. Quem tem intimidade, ele espera o tempo de Deus. Quem tem intimidade, ele sabe que Deus vai agir no tempo certo, aleluia. Se você chegou aqui nessa noite, enfrentando uma luta, uma preocupação com alguma coisa, se você está talvez pensando em desistir, ei, deixa eu te dizer uma coisa, você não pode desistir, continua crendo de que Deus está falando contigo
está esquecido de você. Em Gênesis capítulo 8, versículo 1 está escrito: lembrou-se Deus de Noé. Deus também não esqueceu de você. O que Ele te prometeu, aleluia, Ele vai cumprir no tempo dele. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai cumprir. Sonhar, irmãos, todo mundo sonha, mas revelação somente com quem tem intimidade com Deus. Aleluia! Jacó, irmão, sonhou diversas vezes, N sonhos, mas o seu maior sonho foi nos céus. Aleluia! Qual é o seu maior sonho? Talvez, responda para você mesmo, talvez se fosse aqui perguntar, alguém dizia: olha, é passar na faculdade, o meu maior sonho é comprar um veículo que eu preciso tanto, o meu maior sonho é, na verdade, arrumar um emprego. Outro poderia dizer: o meu maior sonho é trabalhar na obra, o meu maior sonho é fazer isso ou fazer aquilo. Irmão, o maior sonho do crente deve ser os céus, deve ser chegar lá, aleluia, chegar nos céus de glória, porque a vida aqui é transitória e passageira, mas os céus, Deus preparou os céus para aqueles que eu amo, para aqueles que servem a Ele, e foi Jesus que prometeu. Ele prometeu dizendo o seguinte: quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia! Para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Deus nos deu-nos o céu, Ele nos prometeu. Cabe a cada um de nós, irmãos, olhar para os céus, sonhar com os céus. Teu sonho, o maior sonho, seus céus. Se está preparado para isso, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Falando em Jesus está voltando, para encerrar, irmãos, nós vemos o seguinte: Paulo, ele tinha tanta convicção, irmãos, de que a igreja será arrebatada, que ele acreditava que Jesus vinha naqueles dias. Nós vemos que em 1 Tessalonicenses 4:16, ele fala ali sobre o arrebatamento, e dizendo o seguinte: depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, seremos transformados, e seremos arrebatados e vamos de encontro ao Senhor. Ele esperava Cristo naqueles dias. Porém, irmãos, nós sabemos que esta mensagem, eles esperavam que fosse para aquela geração. Como não foi, é uma mensagem que serve para todas as gerações, que serve inclusive para a geração dos dias de hoje. Agora nós temos o privilégio que eles não tinham, de ver os sinais que nós estamos vendo hoje. Paulo não viu os sinais que nós estamos vendo: a apostasia, o esfriamento, guerra, irmãos, com frequência, tanta coisa que está acontecendo. São os sinais da vinda de Jesus, e isso mostra que está mais perto dele voltar para levar a sua igreja para morar no céu. Nós temos esse privilégio que Paulo não teve, e devemos aproveitar o máximo possível para estar em comunhão e propósito com Deus. Aleluia, para subir para os céus de glória. Glória a Para Deus! encerrar, nós vemos que quando Deus disse para Abraão, quando levou fora, a Bíblia Sagrada diz: aleluia, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Diz-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. O bom de Abraão, irmãos, que quando Deus falava, ele cria no que Deus falava com ele. Aleluia! O bom na vida do crente é ele sempre acreditar, irmãos, no que Deus ele fala através da sua palavra. Então, querida igreja, queridos irmãos, diretoria do ciclo de oração, irmãs e dirigentes, que Deus continue abençoando, trabalho lindo, Igreja Viva. Parabéns para o pastor Josival Messias, com o ministério local. Deus continue abençoando esta amada igreja em nome de Jesus. Amém!